me conhece. Mas eu acho que esse era o intuito, né? Acabou que somando dois nomes, no final alguém chama um ou outro. Não tem o que fazer. Mas, tá aí. Amém. Com meus irmãos, Pai do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Amém? Amém. Glória a Deus. Na minha versão diz assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: A minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas, em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então, entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, e, junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talitá cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhasse a notícia dessa cura, e mandou que desse comida à menina. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai Jesus, muito obrigado por mais oportunidade na Tua presença, para estarmos entoando a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão, e conhecendo um pouquinho mais da Tua grandeza, da Tua plenitude em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa estar utilizando esse momento para nos encher da Tua sabedoria, nos encher de conhecimento, e cada vez mais conhecermos um pouco mais de Ti, Senhor. Que possa abrir nosso coração e possamos entender o que Tu tem a falar com cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Poderia citar? Esse versículo,
Esse episódio da Bíblia, ele é bem conhecido. Creio que você já deve ter ouvido vários pregadores se baseando nele para alguma mensagem. Só que ele me chama muita atenção porque em uma caminhada 2 milagres aconteceram. Querendo ou não, isso era comum, Jesus tinha que se deslocar de um lugar para outro, e naquele lugar ele ia passando e fazendo milagres. Mas, de forma específica, nós vamos tomar como base esse episódio para entendermos a respeito de: para receber a cura, basta crer. Esse foi um dos pontos que foi frisado em 2 momentos aqui, no versículo 36, perdão, no versículo 34 e 36. No 34, Jesus falou à mulher: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Da mesma forma para Jairo: não tenha medo, tenha fé. Essa palavra-chave, fé, é onde nós vamos se basear para entender que para receber a cura, nós precisamos apenas crer. Foi a base para que o milagre chegasse até a casa de Jairo. Foi o suficiente para que a mulher pudesse ter coragem, romper aquela multidão e tocar nas vestes de Jesus e ali por receber a sua cura. Mas, antes de nós adentrarmos a respeito dos ensinamentos, nós precisamos antes entender o texto. Quem era Jairo? Jairo, ele era pai e chefe da sinagoga. Digamos que ele era um presbítero ou um diácono. Ele tinha um cargo na sinagoga. Quem era a filha de Jairo? Uma menina de 12 anos, no momento enferma. E quem era a mulher doente? Que no caso não diz o nome dela, muito conhecida como mulher do fluxo de sangue. Ela era uma pessoa enferma há 12 anos, crente de que Jesus seria o responsável por sua cura. Então esse é um dos aspectos do nosso texto, do nosso episódio aqui de base. Uma vez que a gente entende quem eles são, quem eles eram, a gente pode nos fazer alguns questionamentos. Primeiro, quem é você? Segundo, qual o seu problema? Terceiro, no que ou em quem você tem depositado a sua fé para resolver a sua situação? E em quarto lugar, o que você tem feito a respeito disso? Quando a gente entende quem era Jairo e quem era aquela mulher, nós entendemos que ambos eram pessoas totalmente diferentes. Jairo era chefe de sinagoga, logo ele era muito respeitado no local onde ele morava. Já a mulher, por ter esse problema, esse fluxo de sangue, naquela época em que não se tinha a ciência tão evoluída como hoje, ela era um pouco discriminada, por não saber como tratar. Eles entendiam esse fluxo de sangue, até a menstruação de mulher, como algo que tornava a mulher impura. Ainda hoje, eu até vi algumas matérias dizendo que ainda se tem esse costume de entender que esse aspecto comum, da mulher a torna impura. Então naquela época tinha esse entendimento. Então eram pessoas totalmente diferentes. Porém o problema delas era igual. Eles precisavam de uma cura. Só que aí entra um outro aspecto bem interessante. Ambos, por serem pessoas diferentes, terem o mesmo problema, eles depositaram a sua fé em uma mesma pessoa. Aqui não fala a respeito do que Jairo fez antes. Se a menina já tinha algum problema, tinha tido algum episódio desse de saúde antes. Mas da mulher do fluxo de sangue é bem específico, é bem detalhado. Ele fala que ela gastou muito dinheiro com médicos, só que esses médicos não fizeram ela melhorar, pelo contrário, ela piorou cada vez mais. E naquele momento, ela ouviu falar de Jesus. No versículo 20
e 7 disse: ela havia escutado falar de Jesus. Ambos chegaram a conhecer quem era Jesus, pelo menos falar, como foi dito aqui. Então, para eles, creio que falou: não tem mais jeito, já corri atrás de médico. Jesus, que o pessoal tem falado aí que está fazendo milagre, onde passa faz milagre, eu vou atrás dele, não tenho mais o que fazer. Naquele momento eles depositaram a fé em Jesus. E por último, a gente entende o que eles fizeram. Eles não ficaram parados. Jairo teve que sair da casa dele e ir de encontro a Jesus. A mulher teve que, nessa caminhada de Jesus até a casa de Jairo, atravessar a multidão, empurrando gente de um lado para o outro, até chegar em Jesus. Se naquele momento os dois tivessem ficado parados, eles com certeza não teriam alcançado a cura, aquilo que eles almejavam. Se a mulher visse Jesus passar, ali estava a cura, ela cria que era Jesus o responsável por trazer a cura dela, não tinha mais jeito. Se ela não fosse ao encontro, a bênção dela poderia ter passado simplesmente na frente dela. Se Jairo não viesse ao encontro de Jesus e tivesse persistido, não tivesse dado ouvidos à má notícia que chegou no meio do percurso, ele não teria recebido a cura dele. Então, entendendo isso, refletindo um pouco a respeito desses questionamentos, nós vamos entender alguns aspectos a respeito do recebimento da cura. Em primeiro ponto, para receber a cura não importa quem você é. Hoje em dia, nos preocupamos em nos moldar nos padrões do próximo. Jairo era chefe da sinagoga e a mulher era apenas uma simples mulher. Porém, independente de quem eles eram, ambos tinham uma mesma necessidade, a cura. Eu não sei se isso é por conta do avanço da tecnologia ou avanço do conhecimento. Parece que quanto mais o tempo passa, os anos se passam, as pessoas se tornam um pouco mais insensíveis, menos humanas. Hoje em dia, a gente vê o como as pessoas dão o sangue para ser promovido no trabalho, para ser reconhecido pelo chefe, para ser um exemplo na família, ou seja, onde passa. Ou seja, quer chamar atenção. Muitas vezes as pessoas até se tornam aquilo que elas não são, mas sim o que as outras pessoas querem. Recentemente, nas redes sociais, eu vi uma notícia em que a mãe desabilitou a conta do Instagram da filha, porque a filha tinha ficado famosa, e aquilo a mãe ficou que estava causando algo negativo na personalidade da filha, onde ela não era mais ela era o que os seguidores queriam que ela fosse. E ali ela tomou essa decisão, até repercutiu e tudo mais. Mas você entende aí o nível em que as pessoas estão chegando hoje em dia. Então, nesse caso, para receber a cura, não importa quem você é. Seja você uma figura pública, como chamam hoje, ou um totalmente desconhecido. Se você é alguém com cargo consagrado na igreja, ou simplesmente aquele irmão que vem em todos os cultos, nunca interage, mas mesmo assim está ali, escutando, aprendendo e absorvendo a palavra do Senhor. Não importa. Se você quer receber a cura, Deus está te ouvindo. Deus é capaz de ouvir o teu clamor e a tua oração. Em segundo lugar, para receber a cura, não importa a sua situação. Jairo estava desesperado, sem esperanças. A mulher estava sem saber o que fazer, pois já tinha gastado todas as suas economias com médicos. Porém, independente de quem eles eram ou do problema que tinham, ambos tinham a mesma fé. Jesus é suficiente para curar a minha dor. Isso foi o pontapé inicial. Tem um versículo, não me recordo agora o local, mas diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como alcançar a Deus se você não crê. Por mais que pessoas creiam na ciência, creiam na profissão, na capacidade do outro, se você não acreditar e for até ele,
você não vai alcançar o que você quer. Quer um exemplo? Sei lá, seu fogão pode funcionar. Se você não tiver conhecimento que tem alguém capacitado para vir consertar o seu fogão e você não for até o encontro dele, o teu fogão vai ficar lá, com a boca sem funcionar, até que você ou crie coragem de dar algum jeito ou chamar alguém para consertar. Então não importa a situação, se você entende a quem buscar, você fica aí passivo de conseguir, de alcançar o seu objetivo. E nesse caso, Jairo e a mulher, eles tinham uma mesma fé, que era essa fé em Jesus. Então eles colocaram totalmente de lado a situação deles. Jairo tinha sua filha como morta, não tinha mais o que fazer. A mulher já tinha gastado todas as suas economias, então ela também não tinha o que fazer. Então eles não se importaram com a situação deles, eles tinham a fé, eles criam que Jesus era o caminho, era responsável pela sua cura, e eles foram adiante. Para ficar mais frisado, tem uma palavra, tem um versículo lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que nos diz exatamente isso. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, na minha versão diz assim, vou começar a ler do versículo 8. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele tirasse sofrimento, mas Ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que seja assim a proteção do poder de Cristo, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as minhas fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades das quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Amém? Isso aqui foram palavras de Paulo para a igreja de Corinto, onde ele expressa exatamente isso. Ele tinha um problema e ele não estava ligando a situação dele, ele foi falar com Deus e Deus deu essa resposta para ele. Talvez hoje a gente fosse ter uma oração dessa para com Deus e Deus falar para a gente, eu não vou curar, a minha graça te basta. Talvez a gente ficasse triste, virasse as costas e falar, bom, já que não vai me curar, para que eu vou me esforçar tanto para obedecer, se no final o que eu quero, que é a cura, eu não vou receber. Mas o que eu gostaria de frisar é a respeito da força. É na fraqueza que somos fortes, pois Cristo é a nossa força. Se a gente parar um pouco para viajar, fazer uma tal de exegese, não sei se essa palavra é coisa, pastor. Exegese. Essa palavra é muito complicadazinha. Exegese. Boa, Jefferson. Obrigado. A gente viajar, colocar uns pensamentos próprios nesse episódio, a gente pode entender, talvez chegar a entender o que Jairo estava passando. Quando a gente tem, não passei por essa situação, mas vejo as pessoas falarem, mas quando você tem um filho, esse filho fica doente, você faz de tudo para que ele melhore logo. Você às vezes também pede para Deus, Deus, tira a doença dele, coloca em mim e ele fique livre. Já vi pessoas falarem dessa forma. Do mesmo jeito a mulher. Ela provavelmente, não diz aqui se era viúva, mas se ela fosse, talvez estivesse pensando as riquezas, que o marido deixou, e ela gastou tudo com médicos. E quando você está com a dor, e você olha para o armário, não tem remédio, você olha para a carteira, não tem dinheiro para ir ao médico, o desespero bate. Então, naquele momento, nós podemos entender a força que o Espírito Santo colocou em Jairo e naquela mulher. Tocou no coração dele para que eles tivessem um último recurso, uma última força para ir até Jesus. Tiveram os esforços deles, mas aquela força habitou nele e eles puderam ir até Jesus e ali alcançar a cura dele. Então, nesse ponto, aprendemos que para receber a cura não importa a sua situação,
Em terceiro, para receber a cura, não meça esforços. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui para o episódio que é descrito lá em Atos 16, também muito conhecido, a respeito de Paulo e Silas. Nesse capítulo, diz o seguinte, Paulo e Silas tinham em mente que o único Salvador para as nações era o Senhor Jesus. Por isso, saíam e pregavam os seus ensinamentos. Em uma de suas viagens, foram presos por expulsar um demônio da vida de uma mulher. Mesmo as suas prisões terem sido sem julgamento, eles sabiam que estavam ali por amor a Cristo. Mesmo após açoitados e jogados na prisão, eles aproveitaram o milagre que Deus fez naquela noite, nesse mesmo capítulo 16, versículo 25 e 26, e anunciaram o evangelho para o carcereiro. Ele e toda a sua família foi salva, porque Paulo e Silas não mediram esforços, não desistiram de levar a cura para a vida daquelas pessoas. Esse episódio é um dos que eu particularmente gosto muito, porque envolvia uma música. E toda mensagem que envolve a música, lá do louvor, agora é minha hora. O pregador falou, agora é minha hora de confirmar o que ele falou com a música. Aí a galera do louvor se empolga. Só que esse episódio ele é muito interessante. A princípio, o motivo da prisão de Paulo e Silas, estavam pregando e as pessoas não gostaram porque expulsaram o demônio daquela mulher. E ele simplesmente, você fez o bem, mas a gente não gostou, vai à prisão. E eles foram açoitados. E naquela noite, Deus tinha um propósito para Paulo e Silas naquele local. Deus fez um milagre que perto da meia-noite, como diz o versículo, e a música também, um grande terremoto acometeu aquele local da prisão, as cadeias foram abertas, e naquele momento os prisioneiros ficaram passivos ali de se libertarem. E naquele momento o carcereiro ele tinha total responsabilidade pelos presos. Se um preso fugisse, a culpa era do carcereiro. Então ele pensou até em se matar, mas Paulo e Silas o repreendeu, dizendo, calma, a gente ainda está aqui. E naquele momento eles aproveitaram a situação que para eles não era boa, mas viram que aquele carcereiro precisava de cura. Só que não era uma cura física, era uma cura espiritual. E pela força do Espírito Santo eles conseguiram levar a palavra àquele carcereiro, e ele e toda a sua família foram salvos, alcançaram o arrependimento para com Deus. Então, da mesma forma que Jairo saiu da sua casa e correu ao encontro de Jesus, a mulher cruzou a multidão e tocou nas vestes de Jesus. Perdão, eu li com a entonação errada. Da mesma forma que Paulo e Silas, Jairo saiu da sua casa e correu ao encontro de Jesus. A mulher cruzou a multidão e tocou nas vestes de Jesus. Então, naquele momento, o Jairo e a mulher, eles não mediram esforços. Eles entenderam quem eles eram, não se importaram para isso, viram a situação que eles tinham, não se importaram para a situação que eles tinham, para o problema que eles tinham, e além do mais, eles não mediram esforços. Talvez naquela hora a mulher deve ter pensado, rapaz, eu estou aqui com dor, sangrando, eu vou ter que atravessar essa multidão aqui para chegar até Jesus. E como os próprios discípulos falaram, Jesus, essa multidão está todo mundo te tocando, e você ainda pergunta quem te tocou? Então imagina em quanta gente ela teve que empurrar, esbarrar, fazer força para chegar até Jesus. Só que eles tinham uma fé, preciso chegar a Jesus. Eles estavam crentes disso. E nesse momento, eles não mediram esforços. Então, precisamos fazer a nossa parte. Isso também é expresso lá em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês.
porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Esse versículo ele é muito confortante, porque nos dá a certeza de que Deus vai escutar a minha oração. Se eu pedir, e for a vontade dele, Ele vai me abençoar, Ele vai ouvir o meu clamor. Só que tem uma particularidade que muitas vezes esquece. Muitas vezes nós cremos, eu creio que Jesus é o responsável pela minha cura, mas eu não tenho o mínimo esforço de ir até Ele, dobrar meus joelhos e apresentar minha causa. Deus sabe todas as coisas. Mas naquele momento, mais uma vez, se Jairo e a mulher não tivessem ido até Jesus, eles não teriam alcançado a bênção deles. Então, nesse caso, nós entendemos que nós precisamos fazer a nossa parte. Deus, Ele sabe o que nós estamos passando. O Espírito Santo está sempre ao nosso lado, nos ajudando. Ele entende, Ele traduz a nossa oração até em gemidos inexprimíveis, como diz a música. Mas nós precisamos, mas Deus, Ele quer ouvir o que a gente tem para dizer. Ele quer que a gente externe, Ele quer que a gente se esforce para buscar a Ele. Em quarto lugar, para receber a cura, não imponha limites. Gostaria de ler aqui também em Malaquias 3:10, um versículo bem conhecido. Cadê você? Malaquias 3:10 diz o seguinte: Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Eu queria frisar esse finalzinho, a parte B do versículo, vamos dizer assim: Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Então, a cura não se resume apenas ao lado físico, mas a todas as áreas de nossas vidas. Fazei prova de Deus, ou seja, obedeça, se esforce, não desista, que Ele irá abençoar o seu casamento, o relacionamento com seus filhos, o seu trabalho, o seu lado pessoal e emocional, a sua vida por completo. Esse versículo é no contexto em que ele fala a respeito dos dízimos e ofertas, mas eu queria tirar um pouco essa parte do lado financeiro, mas o fato de colocar Deus à prova. Algumas pessoas interpretam esse versículo de forma errônea, em que colocar Deus na parede e exigir, mas pelo contrário, antes dessa parte do versículo, ele vem uma ação nossa, que é agradecer a Deus, devolvendo parte do que recebemos, para que tenha mantimento no tempo. Tem um esforço nosso ali. E aí sim, se nós fizermos provas da seguinte forma: obedecendo ao que foi dito, se esforçando e não desistindo, nós vamos perceber que Deus irá abençoar todos os aspectos de nossas vidas. Da mesma forma, muitas pessoas só focam no lado físico, no lado financeiro, mas esquecem que o fato de você ter saúde, de você ter paz, de você ter um lar, é bênção de Deus. O fato de você obedecer, por mais que você ache que seu lado financeiro não está bem, mas você se esquece que tem uma casa para morar, você consegue ir à igreja, você consegue cultuar, não tem nenhuma enfermidade que lhe impede ao templo, já é motivo de agradecer a Deus. Então, se nós colocarmos prova, fizermos prova de Deus, com certeza Ele vai abençoar todos os aspectos de nossas vidas. Só que nesse caso, para receber a cura, não impunha limites. E por último, ao receber a cura, compartilhe. A mulher que foi curada, com certeza compartilhou a sua experiência com seus familiares. Paulo, após ser um perseguidor, passou a ser perseguido após ter sua vida transformada. Perseguido porque passou a compartilhar a cura que recebeu. Jairo
recebeu uma ordem de Jesus para que não espalhasse a notícia daquela cura. O texto não nos explica o motivo, mas podemos tirar como motivo a incredulidade do povo que zombou de Jesus ao dizer que a menina não tinha morrido, mas apenas estava dormindo. Então nós temos aqui os três situações. O texto não descreve o que a mulher fez depois em que Jesus a despediu. Ela disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Mas a gente fica imaginando que ela com certeza compartilhou. Ou só o simples fato de ela ir de encontro à família, os familiares puderam ver a diferença que estava na vida dela. Ou seja, quando Deus ele alcança uma pessoa, essa pessoa por si só, ela exala, ela transborda o Espírito Santo, ela transborda a cura que Deus fez na vida dela. Da mesma forma, foi com Paulo. Paulo teve sua vida totalmente transformada. Naquele momento que Paulo ouviu a voz de Deus, Deus falou, né? Paulo, por que tu me persegues? E Paulo achava que o que ele fazia era certo. Depois ele descobriu que ele fazia era errado. E Deus curou o coração dele, abriu os olhos dele, para que ele pudesse enxergar o real motivo que ele deveria traçar, o real caminho. E naquele momento, Paulo ele passou de perseguidor a perseguido. Não perseguido porque já fazendo algo errado, mas pelo contrário, ele passou a ser perseguido porque ele compartilhava a cura que ele recebeu. Aquele cura no coração que ele teve. Deus abriu a mente dele e ele não se conteve, ele precisou compartilhar. Na questão de Jairo foi um pouco específico. Jesus ele pediu para não compartilhar. É um momento bem específico aqui. O que nos dá a entender é que Jesus não queria que as pessoas soubessem, porque elas estavam rindo quando Jesus disse. Ou seja, faltou fé nelas. Mas Jairo tinha fé. Mesmo o pessoal rindo e zombando, Jairo não perdeu a fé em Jesus. Jesus disse para que ele guardasse aquela bênção, porque a transformação que Deus tinha feito na vida dele era suficiente. Só que da mesma forma, se nós recebemos a cura, tenhamos isso em mente, que nós possamos compartilhar. O fato de receber uma cura e não compartilhar é ser até um pouco egoísta. Deus ele te abençoou, Deus te curou, ele te ensinou alguma coisa e você não quer compartilhar? Compartilhe. Talvez você não saiba como compartilhar, como falar o que Deus fez na tua vida, porque você não conhece muito bem a Bíblia, você ainda está começando na fé. Mas faz o seguinte: mostre o que Deus fez com você. A melhor prova do amor, da existência de Deus é o nosso testemunho. Então não adianta dizer que Deus faz se nós não podemos provar. E eu tenho.